Bom, pessoal, boa noite. Obrigada aí pela presença de vocês nessa nossa nova roda de conversa. Bom, antes de passar aí para o nosso expert de metodologia ágil, se apresentar e seguir com o tema de hoje, que eu já comentei, eu quero alinhar alguns pontos para que todos curtam aí bastante esse momento que a gente preparou para essa nossa roda de conversa. Como vocês sabem, né, a gente está pilotando uma nova ideia para lançar e a proposta aqui é bem simples. Eu começo aqui com esse setup, apresentando como que vai ser a nossa roda de conversa. Então, já já o Mauro se apresenta, segue aí com o tema proposto dessa sessão, e aí depois eu volto com vocês para avançar aí com perguntas de cada participante, e aí a gente vai para o encerramento. Tá bom? Todo mundo entendido? Me dá um ok aqui no chat, um sinalzinho de joia, tá bom? O meu nome é, lógico que eu não vou partir sem me apresentar, então o meu nome é Isabela Bastos, eu sou formada em gestão de pessoas e projetos, respectivamente aí pela FGV e pela Mauá. Tenho experiência na área de aprendizagem, indústrias de varejo alimentício, farmacêutico, muito em montadora, gerindo aí times e projetos de aprendizagem. E agora eu vou passar para o Mauro aí conduzir essa sessão com vocês. Obrigado, Isa. Boa noite a todos. Eu tenho alguma experiência em metodologia ágil, não sou especialista, mas a proposta é trazer um pouco da nossa experiência, dividir experiência com vocês, né? O interessante dessa apresentação ao vivo é que a gente pode interagir, né? Então, a nossa pretensão não é ensinar a metodologia para vocês e pode até ser que vocês saibam até mais do que eu em alguns pontos. Mas a ideia principal dessa reunião é que a gente consiga trocar ideias, né? Ah, você acha que a metodologia ágil vai substituir a metodologia tradicional? Ah, você acha que a metodologia ágil vai dominar o mundo? Né? A nossa ideia é colocar aqui anseios, preocupações que passam pela nossa cabeça sobre esse assunto. Né? Um pouquinho do meu background, eu trabalho como gerente de projetos e já há alguns anos, 21 anos para ser mais preciso, e a maior parte desse trabalho foi com SAP, implantação do software da SAP. Também participei de implantação do SuccessFactors, que é também um software da SAP voltado à área de RH. E antes do SAP eu fazia coisas também voltadas a projetos, projetos de reengenharia, projetos de revisão de processos, né? Então, grande parte da minha experiência é na metodologia tradicional e nos últimos anos que eu comecei a ter conhecimento e utilizar a metodologia ágil, e a própria SAP também está utilizando uma metodologia adaptada ao ágil. Não é propriamente uma metodologia ágil, mas é mais uma metodologia híbrida, né? Então, o bom da metodologia ágil é que você pode aproveitar as ferramentas em outras metodologias mais tradicionais, tá? E isso a gente vai falar ao longo da nossa apresentação. E se vocês tiverem perguntas justamente sobre isso, né? A aplicabilidade, mistura, o que, que entra aqui, o que, que entra ali, é o objetivo dessa nossa conversa. Eu quero começar a minha fala fazendo a apresentação de um vídeo. Então eu vou. Bom, isso foi um pano de fundo para a gente ter a nossa conversa. É lógico, né? Tem muitos outros vídeos parecidos com esse. Esse é apenas um exemplo, tá? Mas se você colocar lá no YouTube Scrum, Ágil, tem muitos vídeos parecidos com esse. É interessante para a gente poder rememorar as terminologias, né? Ah, o que, que é um Scrum Backlog, o que, que é uma Sprint Review, o que, que é uma Sprint Retrospective. Então ele fala sobre cada um das ferramentas, né?
Interessante que durante o vídeo, não sei se vocês perceberam num dado ponto, que ele fala assim, no final da sprint, com aqueles entregáveis validados, você tem uma entrega de produto. E até na figurinha lá ele mostrou a Estrela da Morte, que está sendo construída por esse time de comandados pelo Darth Vader, né? Eles implementam metade da Estrela da Morte. Então é importante frisar que o sprint não é apenas um espaço de tempo. O sprint significa que no final do sprint alguma coisa vai entrar funcionando. Seja um app de celular, ou seja uma implementação que a gente vai fazer num software que já está em produção, né? E aí que às vezes a gente se confunde entre metodologias ágeis e metodologias híbridas, né? Então às vezes a gente utiliza essas ferramentas numa metodologia de implementação e não põe nada no ar no final da sprint. Pô, então não é metodologia ágil, não é Scrum, é uma metodologia híbrida, né? Interessante também que durante o vídeo ele fala o seguinte, o Scrum Master, que é representado pelo Darth Vader no vídeo, né? Ele pode ser confundido com a maior autoridade no projeto, mas isso não é verdade, porque numa equipe Scrum, numa equipe ágil, você não tem chefes, né? A equipe de desenvolvimento ela é autogerenciável. A equipe de desenvolvimento decide quem vai fazer o que, como vai fazer, se um dado item do backlog vai ser dividido entre duas pessoas ou uma pessoa faz sozinha. Então não é o Scrum Master que vai dizer agora você faz isso e o fulano faz aquilo. Não existe isso, tá? Então, numa reunião de daily meeting, que é aquela que a equipe de desenvolvimento responde, cada um deles tem que responder 3 perguntas. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e quais são os meus impeditivos. O Scrum Master só ouve, e na verdade não é para ele, não é para o Scrum Master que ele está falando isso, ele está falando isso para a equipe toda. Um ponto aí que pode aparecer eu estou com impeditivo. Aí nesse caso o Scrum Master pode se voluntariar e falar assim, tá, então para esse problema eu vou agendar uma reunião com a pessoa responsável para a gente tentar resolver isso. Então ele é um facilitador nesse momento. Então percebe que ele é muito longe da figura do chefe, do gerente de projeto tradicional, né? Ou seja, a equipe tem que ser autossustentável e autogerenciável. Outra figura muito importante dentro da metodologia Scrum e dentro da metodologia Ágil é o Product Owner, o PO. O PO também, às vezes, ele pode ser confundido com a figura de gerente de projeto, mas também está muito longe disso. Talvez o Product Owner esteja muito mais perto da figura do patrocinador, da figura do cliente principal, porque o Product Owner ele vai dizer quais são os requisitos, em qual prioridade que eles vão ser desenvolvidos e qual que entra no ar primeiro. Então não é a equipe de desenvolvimento e não é o Scrum Master, é o Product Owner. Então num projeto, como eu estou acostumado a trabalhar em projeto de consultoria, né? Se a gente faz um projeto de consultoria usando a metodologia ágil, a gente, consultoria, entra com o Scrum Master, que é o cara que conhece a metodologia. A gente entra com a equipe de desenvolvimento, que é o cerne do projeto. Mas o Product Owner é desejável que ele seja o cliente e não uma pessoa da consultoria. Porque o Product Owner é o cara que vai dizer o que vai entrar, como vai entrar, o que entra primeiro do que. E num dado ponto do projeto, por exemplo, já implementamos 2, 3 sprints. Já tem bastante coisa implementada, já tem bastante coisa no ar. Baseado na visão que o Product Owner tem agora dessas 3 sprints implementadas, ele pode mudar a sequência. Ele pode falar o seguinte, não, agora que entrar o requisito número 3, eu não quero mais o requisito 3, joga fora. Porque o que eu estou vendo agora em produção não faz mais sentido com o que a gente tinha pensado no início do projeto. Joga o requisito 13, eu tenho um requisito novo agora que é o 39, que eu acabei de criar, que vai entrar exatamente agora atravessando
dentro da lista, tá? Então esse é o Product Owner, ele que decide, né? Um outro gráfico interessante que mostra o burn down, né? Que ele até faz uma simulação e diz assim, durante o início ele entrega um monte, no meio ele para de entregar, parece que a equipe está toda dormindo, né? E no final ele dá um sprint final e entrega antes do prazo, né? É mágica de projeto, né? Mas é engraçado que nem sempre acontece desse jeito, no seguinte sentido, né? Às vezes o projeto está planejado para correr em 10 meses, de 5 sprints, 2 semanas cada, 2 meses cada, e chega no sexto mês, depois do terceiro sprint, e o Product Owner fala assim, parou. O projeto para onde está, né? E essas entregas são suficientes para a gente não precisa continuar. Eu decido parar aqui, né? E também acontece o contrário, chega no final, tem mais requisitos, tem mais itens do backlog e o projeto continua. Então é interessante que a metodologia ágil, ela tem um pacote de esforço, né? Que é toda aquela equipe de desenvolvimento num dado tempo, e o Product Owner, em combinação com a equipe de desenvolvimento, é que combinam o que é possível entrar naquele período e o que não é possível, né? E muitas vezes acontece isso, para no meio do caminho, estende um pouco mais. No projeto de metodologia tradicional, quando o projeto entra nesse ponto de inflexão no meio do caminho, você não entrega nada, né? O projeto aborta. Na metodologia do PMBOK, a gente até fala que esses custos do projeto parados no meio do caminho, eles são classificados como sunk cost, sunk de afundar, né? Que nem o Titanic. Quer dizer, você gastou dinheiro e não entregou nada. Na metodologia Scrum, você entrega, né? A cada sprint você entrega. Por isso que eu falei no comecinho, né? Se você fez uma sprint e não colocou nada no ar, nada em produção, não é metodologia Scrum, não é metodologia ágil. Você tem que fazer entregas, né? Então, se você faz sprints, várias sprints, faz a validação e empacota tudo isso depois de 5 sprints para fazer um go live único, você está fazendo uma metodologia híbrida, né? Porque você está usando técnicas da metodologia Scrum, da metodologia ágil, numa metodologia tradicional de implantação única, tá? Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar em termos de visões gerais, né? Mas eu podia ficar aqui muito tempo falando bastante coisa das minhas percepções sobre a metodologia, mas seria bastante legal que vocês também pudessem colocar suas perguntas. Dúvidas, anseios. Será que vai vingar? Será que não vai vingar? Eu gostaria de sugerir o seguinte. Nós temos aqui 5 participantes, né? O Marinho Tobias, o Murilo, a Jade, a Renata e o Victor. Seria muito legal se... Pode falar, Ju. Mas você está no mudo, Ju, não estou te ouvindo. Abre o microfone. Não, eu também sou participante, eu também quero participar. Então são 6, né? Então eu gostaria de receber 6 perguntas. Mauro, vou te ajudar a facilitar essas perguntas, tá bom? Vai lá. Bom, gente, como eu falei no começo, né, na abertura da sessão, depois da apresentação, a gente abre esse espaço aqui, não só para perguntas aqui da audiência, mas também para networking. E primeiro, gente, eu achei incrível esse vídeo Né? para relembrar, né? Às vezes a gente trabalha na área, infelizmente, né? A rotina engole, ou às vezes o Scrum não é tão bem aplicado, né? Não acontece muito na empresa de vocês, acho. Mas muito obrigada aí por compartilhar com a gente parte desse seu conhecimento e história. Esse vídeo aqui apresentou no começo tem uma visão bem clara, bem simples, né, sobre a importância de cada persona, né, dentro da dinâmica aí do Scrum, e é muito bom relembrar isso. E é o seguinte, temos perguntas da audiência e temos também algumas perguntas que a gente recebeu por e-mail. E aí todo mundo vai ter espaço para perguntar e ter
né, a sua questão respondida. O que você acha, Mauro, da gente intercalar um pouco de pergunta ao vivo aqui, e aí eu trago alguma pergunta do Tá bom. pessoal que mandou para a gente? Pode ser, vamos intercalar. Vamos intercalar? Então, vamos começar no online, respeitando aí a galera que está aqui com a gente. E eu Mas ninguém vou... pode sair daqui sem fazer pergunta, hein? Ah, não, isso, né? Estamos aqui justamente para compartilhar o aprendizado com todos nós, né? Essa é uma das propostas aqui da The Skill. Vou começar com o Marino, foi o primeiro aqui, Vai ó. lá. Então, ó, faz a sua pergunta, o Mauro responde, eu trago uma pergunta aqui do e-mail, que pode ser relacionado ou não, e aí a gente avança até fechar a roda com todo mundo. Ok. Mestre Maurinho, então, assim, ó, eu acho que, assim, a metodologia ágil funciona bem para desenvolvimento de sistemas, né? Desenvolvimento de produto desenvolvimento de aplicativos, né? Tecnologia e tal. Mas para negócios, né? Para implementação em empresas, a gente tem que sempre fala que vai usar o ágil, mas na realidade a gente usa o híbrido. Dificilmente você consegue aplicar o ágil na sua totalidade. A minha pergunta é o seguinte: eu acho que não está totalmente errado nem totalmente certo. Não existe certo e errado nisso, desde que você consiga o resultado de implementar dentro do prazo, respeitando o cronograma do projeto. Aí você vai ter que usar um cronograma velho de guerra, né? Então, o que você vê disso aí? Você acha que eu estou falando uma besteira? Você acha que isso aí a gente ainda faz desse tipo? Sim, faz sentido. Eu acho assim, ó, para qualquer questão que a gente faça nesse sentido, a visão híbrida sempre cai bem. Sempre. Tá? Porque assim, ser puro metodologia tradicional está fora de moda e ser puro em metodologia ágil Scrum é difícil. E como é que a gente sabe se a gente pode fazer um puro Scrum ou ágil e não híbrido, né? É saber se a gente consegue fazer uma entrega, né? Se eu vou fazer várias sprints, digamos que o nosso negócio seria construir uma casa. Eu consigo entregar um pedaço de uma casa? Não pode, né? Uma casa sem telhado, como é que você vai morar lá? Mas se o seu projeto for entregar um conjunto de 10 casas, de repente cada casa é uma entrega. Aí faz sentido, né? Então, a dica é você saber se ele é previsível. Então, talvez no exemplo da casa não é tão aplicável, porque construir uma casa você consegue prever. Você consegue saber o que precisa ser feito. Um bom mestre de obra sabe. E a outra pergunta é a entrega. Cara, para abrir um negócio, que foi o caso que você colocou, cara, você não tem previsibilidade nenhuma, né? Você vai abrir porque sempre acontece, o cliente vai querer rever algum processo em função do que está sendo implementado, né? E isso fica imprevisível às vezes. Você tem que fazer um retrocesso de análise de negócio antes de você implementar, né? E se é imprevisível, metodologia ágil cai bem. Se é previsível, a metodologia tradicional é melhor. Entendi. Agora é a segunda pergunta já, da Ju? Oh, yes. Fala, Ju. Isa, você falou que ia chamar o pessoal das internet aí, mas eu queria linkar com o que o Marino falou e uma coisa e algumas coisas que eu anotei aqui, Mauro. Primeiro, obrigada, porque quando você fala de metodologia híbrida, me dá um alento, porque assim, eu trabalho com projeto, né? E aí, quando você joga numa conversa com o cliente ou gerencial, a questão da metodologia ágil, o olho do pessoal brilha, mas brilha porque acha que a gente vai fazer mais com menos, né?
é uma dissonância cognitiva aí que Não existe, é? né? É, O problema é a palavra ágil, né? Quando fala exato, ágil, meu, Exato. o pessoal assume isso como um tempo, né? Que isso vai ser mais curto o projeto, né? Mas olha Às só, vezes, às se vezes não é. você, se você partir da premissa que a metodologia ágil ela é aplicável para os projetos com incerteza, você meio que é obrigado a fazer uma abordagem adaptativa, uma abordagem alternativa. Se você tem certeza, se você sabe como construir uma casa, bora no tradicional, vai ficar muito mais barato para você. Você vai gastar mais se você for forçar o ágil numa coisa previsível. O ágil se aplica bem a uma coisa imprevisível para você não estourar demais. Porque assim, a imprevisibilidade traz prejuízo, traz retrabalho, traz coisas. Eu não falei disso, mas numa implementação em metodologia Scrum, tem requisito que morre no meio do caminho, que no meio do desenvolvimento você joga de fora. Tem muito desperdício, mas é uma forma inteligente de você chegar no final com o mínimo de desperdício. Mas tem desperdício. entendi. Porque, assim, eu nunca trabalhei com alguma coisa com um projeto imprevisível, que eu me lembre. A menos esse agora com a Isa que a gente está que a gente está Ué, você já está testando. nele, viu, Juliana? Já está nele? Então, talvez esse seja um exemplo. Mas quando na firma, né, é sempre previsível. E aí, quando o que É. você falou, né, quando você consegue usar a metodologia híbrida, mas aí também eu tenho uma questão que e aí eu não sei se é uma característica do negócio onde eu tô ou se é normal, me parece que a metodologia ágil ela exige um número maior de pessoas e de headcount mesmo. E na metodologia tradicional, é cascata que fala metodologia Cascata. cascata. É. É, parece que eu consigo ter um de cada e, meu, taca ali pau. Faz sentido É. isso ou não? Mas eu vou te dizer uma coisa, você já está na segunda pergunta, você está cortando a vez dos colegas. Desculpa aí, Mas eu vou te responder, por né? favor. O legal é você usar as ferramentas, né? Uhum. E você não ficar forçando a metodologia. Ó, a reunião de daily meeting, a gente usa em todos os projetos hoje em dia. Fazendo aquelas 3 perguntinhas. O que você fez, o que você vai fazer e o que te impede. Essa tá disseminada, né? Não dá para dizer que o headcount é maior ou menor. O que dá para dizer é que se você for num puro, como eu falei, você está na incerteza. E você está num projeto de incerteza, você vai gastar mais, você vai ter retrabalhos, tá? Agora, talvez assim a sua pergunta tivesse no seguinte sentido: puxa, mas eu tenho uma equipe de desenvolvimento, posso ter uma equipe de desenvolvimento de uma pessoa só? Ah, é esquisito, né? Eu posso ter uma equipe de desenvolvimento de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que o número máximo é perto de 9, segundo a metodologia, tá? Mas com um é esquisito, não faz sentido você ter um só, né? É como se fosse aquele projeto de um só. Você tem um cara desenvolvendo, um Scrum Master e um Product Owner. Tá esquisito esse projeto, né? Mas tudo bem, se tiver uma incerteza, se o projeto é difícil de perseguir e você só tem essa força de trabalho, é assim que é dado. Né? Mas trazendo uma pergunta aqui, né, da internet, né? Isso Tá. responde à pergunta do Pedro Albuquerque, que é de 28 anos, e ele é da indústria de logística aí do interior de São Paulo. E ele pergunta assim: todo método Scrum exige mais talentos no time? Então tá aí a resposta, né? Mas deixa eu Não complementar. necessariamente. É, deixa eu complementar a pergunta do. Como é que ele chama? Pedro. Pedro. Ô Pedro, na metodologia Scrum, a gente precisa ter equipe autogerenciável, tá? Então, se eu tiver da equipe um sênior, um júnior, um pleno, tudo bem, não tem problema, né? Porque vão ajudar os outros. Mas mesmo o cara júnior na equipe,
o cara que foi recém-contratado, que conhece pouco de uma certa ferramenta, ele ainda assim, ele é da equipe de desenvolvimento e ele tem que ser também autogerenciável como os demais, né? E a equipe tem que se coordenar para isso funcionar. Não é o Scrum Master que vai pegar o Júnior na mão e fazer ele caminhar, não é. Aí é a equipe que tem que funcionar por ela mesma, tá? Tá, legal, Mauro, obrigada. E agora eu vou dar voz aqui para a Renata, vou ajudar ela que ela está dirigindo, mas achei muito bacana que ela mandou a pergunta dela aqui. Legal, E é uma Renata. pergunta muito boa, né? A Renata pergunta: mudança de personas no decorrer do projeto é ruim? E como que não abala o ritmo? Então, eu acho que dentro dessa metodologia Scrum, se a gente tiver na pura, né? Se o Scrum Master sair e entrar outro, não tem problema, ele é só o cara que conhece a metodologia. Se o Product Owner sair e entrar outro, e isso acontece, né? Porque às vezes o cara muda de empresa, ou às vezes esse cara que é Product Owner, ele é promovido e agora isso passa para um cara que chegou na posição dele, né? A hora que troca o Product Owner, o projeto passa a ter outra cara, porque ele passa a ter a cara desse cara que acabou de entrar. Se o Product Owner chega, olha para a lista de backlog e fala, não é nada disso, eu vou virar tudo isso, ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso, Arnaldo? Ele pode, porque ele é o Product Owner, ele é que manda, entendeu? Tá? Então esse é o cara que dá mais impacto numa mudança, é o Product Owner. Dentro da equipe de desenvolvimento, a equipe tem que ser autogerenciável, eles têm que se comandar e se organizar para essas trocas. Espero que tenha respondido, Renata. Não, respondeu sim. Obrigada, Renata, pela pergunta. Bom, vou vir para uma pergunta agora aqui da internet, depois eu vou perguntar para o Vitor. Vitor, se quiser já se organizar aí, a próxima pergunta é a sua, tá? Mas a pergunta aqui da internet é da Matilde Bastos, não é minha parente, de 24 Família anos. Bastos. Ela é da indústria têxtil e ela mandou uma pergunta que é de Portugal. Kaizen é metodologia ágil? Não. O Kaizen, ele vem das implementações de melhorias dos japoneses na fábrica da Toyota. Uhum. Não é? Tem muitas coisas que vieram nessa época, né? Grande parte da metodologia... Ultraman também. Foi Ultraman, National Kid, né? 5S também veio dessa época. E muitas ferramentas da disciplina de qualidade também apareceram nessa época. Gráfico de controle de processo, Seis Sigma, ciclo PDCA, né? O que é o Kaizen? O Kaizen, eu não achei aqui o link, mas depois eu passo por e-mail, depois que a gente tiver os e-mails, tá? O Kaizen é melhoria contínua, tá? Então vamos pensar assim, ó, o ciclo PDCA, ele é uma rodinha assim, PDCA. Esse ciclo, o que significa? Significa que você planeja, implementa, avalia e replaneja. Então, dentro do ciclo PDCA, você tem uma melhoria. Ah, mas então nas sprints você também tem melhoria. Porque nas sprints você tem um negócio chamado Sprint Retrospective. Na Sprint Retrospective, o time de desenvolvimento, sem Product Owner e sem Scrum Master, eles vão fazer uma autoavaliação daquela sprint e decidir como é que eles poderiam fazer melhor no próximo sprint. Então, é um tipo de Kaizen, tá? Então, eu poderia responder para essa pessoa que perguntou, que é o... A família Bastos, velho. Bastos, família Bastos. O Kaizen, dentro da metodologia Scrum, está mais perto do sprint retrospective. Vitor, tá por aí? Tô por aqui sim, gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Vitor.
Eu cheguei um pouquinho atrasado, que eu estava preso numa outra call, né? Bom, eu entrei agora nesse mundo de projetos, né, e tudo mais. Ei, é melhor você sair fora, então. Que isso, pior que eu tô gostando. Antes eu era aquele cara de infra, que era muito mais do hardware Ei. do que desse mundo. Uhum. E para mim tá sendo uma experiência legal, né? Porém, eu ainda sou muito novo nesse cenário, então eu queria ver se vocês têm alguma sugestão de material de estudo, algo que eu possa já iniciar esse caminho tendo um pouco mais de norte, né? Legal. Ó, uma dica é esse vídeo que eu passei e tem outros parecidos Uhum, com ele, tá? No YouTube. legal. Outra dica que eu te dou é de você fazer um curso com certificação. Eu Uhum, fiz um curso desse durante 3 dias e no terceiro dia eu já saio com certificado de Scrum Master, interessante. tá? Também tem outras certificações que é Scrum. O próprio PMI dá isso, ô Marinho? Não, o do PMI é mais complicado. Eu estou Uhum, falando uhum. desses cursos curtos que você Tá já sai bom. com certificado, tá? Uhum, Tem um que é o cara, esqueci o nome agora, mas é como se fosse um mentor, alguma coisa assim. uhum, Você tem um certificado para ser um pouco mais do que o Scrum Master, ou seja, para você implementar a metodologia em vários projetos, né? Como se fosse o tipo de um Quality Assurance, eu esqueci o nome agora, tá? Mas isso eu recomendaria para quem está começando. Perfeito. Tem alguma plataforma específica que você pode indicar para esse curso, tudo mais? Eu, eu fiz um curso quer dizer, o certificado é da Scrum Alliance, Alliance com Uhum, dois L's, tá? O Vitor, quem dá o curso aqui no Brasil é a K21, tá? O é, curso que eu indico fechou. de Scrum é. Master, tá? Beleza. Brigadão, viu? Ô, Vitor, eu não digo assim, o Scrum Alliance é o melhor, é o pior, não Uhum, tem isso, sim, tá? sim. O importante é que seja um curso que não seja muito caro. Eu acho que nesse momento você não deve gastar muito dinheiro Uhum, numa certificação. A certificação que o Tobias lembrou, que é do PMI, talvez como segundo passo, sim, mas nesse momento você está uhum. começando, acho que não, tá? E participar de um projeto, né? Acho que a melhor coisa é você quebrar a cabeça no projeto, né? Que assim Sim, a mão consolida na o E massa mesmo, observar né? bem, né? Observar bem o que está acontecendo no projeto. Acho que é a melhor coisa que pode acontecer. E o curso você vai ver que vai te agregar informações, vai te ajudar a sua formação, né? Isso é legal. Perfeito, perfeito. Brigadão, gente. Uhum. Uhum. Valeu, Vitor. Oi, Oi, Jade, pode gente. falar. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Baixinho, Ah, legal. Bom, fala mais alto. obrigado. Melhorou? Meu fone tá meio com Melhorou. problema? Ah, legal. Que eu vou ter aula daqui a pouco, por isso que eu tô perguntando. Eu já tô tendo uma atuação como gerente de projetos, né, atualmente, já trabalho gerenciando projetos. Em janeiro eu vou começar um novo desafio como Product Owner. Ó, que Vou legal. entrar aí no ágil, né, topei um novo desafio aí. E aí eu queria saber, né, porque pelo que o pessoal me passou, assim, às vezes o pessoal não respeita muito é, as, as cerimônias, né, acaba não acontecendo muito bem. E eu queria saber se você tem alguma dica, como é que fala? Algum pulo do gato, assim, para quem está começando agora, para conseguir pegar um pouco mais rápido esse mundo ágil, né, que para mim vai ser uma primeira experiência mais imersiva, mesmo mais completa e para conseguir gerenciar melhor o time nesse sentido, né? Eu pretendo tirar uma certificação no próximo ano, né? Já estou com isso Legal. planejado. Vou ter um grupo de apoio para isso. E eu queria saber, né, que eu vou começar meio cru, assim, como Product Owner, né? Eu tô um pouco receosa, aquela ansiedade de cargo novo. Tá. E queria ver se tem algum pulo do gato, alguma dica assim nesse sentido para ajudar mesmo nas cerimônias com os times. E eu tenho uma dica, mas você não vai gostar da minha dica. E Laia? Ó, ô Jade,
o gerente de projeto, ele migra bem para um Scrum Master, tá? Então, quem garante que a metodologia seja aplicada é o Scrum Master, mas ele faz bem menos que o gerente de projeto. Porque numa metodologia Scrum, você não tem chefes, né? O Product Owner, que é o cargo que você vai ocupar, é um cargo mais ligado à área do cliente. Então, você precisa conhecer profundamente a demanda do cliente. Então, se você for do cliente, é melhor. Bom, como você não é, você vai estar ocupando essa posição no projeto representando o cliente, você precisa se preocupar muito mais com o cliente do que com a equipe. E aí, eu acho que você tem que ter um bom Scrum Master que faça a metodologia ser aplicada e faça o projeto funcionar. O Product Owner, ele não tem que se preocupar se a sprint começou, se a sprint terminou. Isso quem tem que fazer é o Scrum Master. A sua preocupação, né? a sua preocupação tem que estar para fora do projeto, ou seja, garantir que aquilo que você está pedindo no backlog, naquela priorização, atende às demandas do cliente. Entendido. Obrigada pela dica. Tá Vou lembrar disso quando começar. E não tenha medo, viu? Encare que você só é colocado vou onde de você cabeça. Jade, foi um prazer falar com você novamente. Boa sorte, hein? Obrigada, gente. Estou ansiosa. 10 de janeiro estou lá no novo Opa! desafio. Nossa! Jade, estamos aqui te desejando muito sucesso. Conta com a gente. Obrigada, pessoal. Eu realmente preciso ir. Mais uma vez, obrigada a todos pelo tempo, pelo bate-papo, pelas dicas. E foi um prazer revê-los. E eu gostei bastante. Que bom. Obrigada, Jade. Obrigada, gente. Bom, tchau. Voltando aqui para o nosso circuito, vou fazer assim, então. Trago uma pergunta da internet, a gente fecha com o Murilo. Porque, Mauro, tem duas perguntas aqui que são super similares, eu acho que é super importante fazer também, já que veio, né, tão repetido, embora você tenha citado bastante, o pessoal ainda tem dúvida aí desse papel. Mas o Joaquim Pereira, que é do setor de agronegócio, não diz aqui a idade, e o Manuel Guimarães, que é de 39 anos, que é da indústria farmacêutica. Então, eles perguntam, né, qual é o verdadeiro papel, função do Scrum Master? E aí o outro pergunta, o que faz exatamente um Scrum Master, né? Então, acabei aglomerando as duas juntas aí, porque são bem similares. Tá. E aí, em seguida, a gente fecha, então, com o Murilo. Isso. O Scrum Master, ele é o cara que garante que a metodologia funcione. Ele tem que garantir que a daily meet aconteça, que as pessoas, cada um deles, coloquem as 3 perguntinhas. Ele tem que garantir que ao final da sprint aconteça a sprint review e a sprint retrospective. Ele tem que garantir que o Product Owner comunicou efetivamente, com clareza, quais são os requisitos prioritários e quais são os requisitos que vão entrar naquela sprint e garantir que o Product Owner validou ou pediu para alguém validar aquilo que foi entregue naquela sprint. Ou seja, o Scrum Master, ele garante o funcionamento da metodologia, mas ele não é chefe de ninguém. Ele não diz, você vai fazer isso agora, você para de fazer isso e faz aquilo. Então, coisas que um gerente de projeto tem que fazer. Se ele autoriza ou não hora extra. Não é o Scrum Master que autoriza a hora extra. Agora, tem um papel muito importante do Scrum Master que às vezes ele esquece, que é assim. Lá na Daily Meeting, cada um responde 3 perguntinhas, né? O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, e a terceira pergunta é, quais são os meus impeditivos? Então, essa terceira pergunta é para o Scrum Master. Me ajuda aí, Datenão. Me ajuda aí. Estou com um problema aqui. Então, não é o Scrum Master que vai resolver, mas ele precisa buscar. É como se ele fosse um cara que vai abrir um issue. Eu estou com um problema aqui. Não consigo desempenhar meu papel porque está me faltando, sei lá o quê, um certificado. Está me faltando uma atualização do software que não veio até agora. Está me faltando um e-mail confirmando não sei o quê. Então, o Scrum Master pode abrir um issue e endereçar isso para alguém resolver. Não é o Scrum Master que resolve. Ele endereça e ele cobra para alguém resolver.
Acho que está claro agora, esgotamos bem aí o papel, função, né, O papel do do Scrum Scrum Master. Master. O cara é Obrigada, Scrum Mauro. Master, mas não é tão master assim, não, né? Bom, Murilo, agora é com você. Murilo, vamos fechar com chave de ouro. Fala, Maurão, beleza? Beleza? Bom, vamos lá, vou tentar fechar, cara, porque já teve boas explicações aí que já ajudou bastante. Mas assim, eu tenho um baita, acho que, de um desafio aqui. Bom, como acho que a maioria sabe aí, tô tocando aí uma empresa, né? Tô tocando aí a Hanteg. E assim, cara, a gente é bem enxuto, né? Em nível de equipe mesmo. E hoje eu vejo assim, meu grande desafio é que, cara, hoje eu não tenho um Scrum Master, assim, vamos dizer, né? Tô até você falando, aí eu falei, nossa, cara, preciso contratar alguém, preciso dar um jeito de ter uma pessoa para tocar, porque é igual o Tobias falou, a metodologia ágil ajuda bastante nessa questão de software, que hoje é o nosso entregável, né, cara? É o sistema. E assim, hoje o meu maior desafio é lidar com equipe remota, né? E uma equipe enxuta também, né? Então, assim, hoje, assim, por mais que a gente esteja trabalhando no mesmo sistema, cara, tá cada um fazendo uma parte do projeto. E sem um Scrum Master, vamos dizer assim, que toca que orquestra, vamos dizer assim, o ritmo das coisas, acaba, às vezes, muitas vezes, tendo alguns problemas aí. E aí, meio que na pegada da Jade, tem um pulo do gato aí, cara? Tem alguma coisa que você enxergue? Fala assim, cara, sem um Scrum Master, sei lá, dá para tocar talvez dessa forma, porque hoje eu me vejo como o Product Owner, sabe? Tipo, cara, eu gerencio todo mundo, faço ali as validações, eu que vejo, né, dou o ok final e tal, mas, cara, muitas vezes o Scrum, talvez o papel do Scrum Master não é feito com uma certa, vamos dizer assim, uma certa qualidade, né? Porque às vezes algumas coisas acabam ficando para trás. Tá bom. E aí, enfim, é mais um ponto nesse sentido, cara, saber se tem algum macete aí que dê para Sim, a gente fazer. entendi o seu ponto. Vamos supor a seguinte situação. Digamos que o seu projeto, que é bastante enxuto, tem só 2 pessoas participando. É bem enxuto, né? Uhum. E essas Sim. pessoas estão full time participando desse projeto, 8 horas por dia, remoto, participando de reunião, tudo mais, mas digamos que eles estão só fazendo isso, tá? Uhum. Então esse é o custo do projeto. São esses 2 caras, 40 horas por semana, 80 horas por semana desses 2 caras. Cara, quanto você precisa de Scrum Master? Não é mais 40 horas por semana. O Scrum Master vai dedicar no máximo 2 horas por dia, tá? Uhum. Então, um Scrum Master, ele toca vários projetos ao mesmo tempo, cara. O que ele tem que fazer? Ele tem que acompanhar a reunião, garantir que aquelas reuniões finais de transição aconteçam, orientar o Product Owner, orientar a equipe e abrir issue quando tiver impeditivos. Então, que tal você pegar uma pessoa da sua equipe e dar um treinamento, dar uma certificação como essa que eu falei da K21 e promover esse treinamento. Aí esse cara tem o certificado e ele passa a aplicar aí nos projetos esse conhecimento. E ele pode fazer isso para vários projetos ao mesmo tempo, né? Uhum. Entendi. Terceirizar, por exemplo, esse tipo de trabalho, você acha uma vantagem ou desvantagem? Ah, cara, eu acho que pode ser, né? Mas eu não sei se você consegue contratar uma pessoa assim para trabalhar só 1 hora por dia. Talvez, não sei, né? Uhum. Entendi. Eu, Não, eu bom, Se um Mauro. mês atrás eu tava aí, cara. Se um Eu mês apostaria atrás na eu prata tava. da casa. Olha lá, o Tobias está se oferecendo. Ó. Pô, Mas, legal, cara. mas assim, eu acho assim, você tem que estruturar sua governança, né? Porque você está sendo o Scrum Master, está sendo o Project Owner, e você que cuida das Exatamente. finanças, você que cuida você que faz a venda, É você o que faz. Severino, Tobias. É o É o Severino, Severino. Então, cara crachá. eu acho que num dado momento realmente é esse esforço, né? Você tem esse esforço em função de que está iniciando agora a empresa, não sei se já é mais Sim. maduro ou não, né? Mas isso, a tendência de que você
começa a ser um gargalo do seu próprio negócio. Então, você precisa começar a preparar pessoas, né? Para ter uma função que vai ser o product owner, que vai ser a pessoa que vai estar validando o produto, vai estar validando o escopo do que está sendo entregue, ou o desenvolvimento. Um cara que vai estar como o Scrum Master, que vai estar tocando o bumbo, falando a metodologia assim, o daily meeting vai ser assim, eu vou fazer as 3 perguntas, eu vou ver o backlog que vai ter, eu vou acompanhar através de um Kanban, de repente, para ajudar a acompanhar o projeto. E você deveria ficar só na gestão do que está sendo entregue, né? E fazendo como Product Owner, né? Definindo as prioridades. Exatamente. Mas aí só precisa tomar cuidado para não cair nessa, né? Porque muitos ficam parados, não, ou travam a empresa em função de estar querendo fazer tudo e depois a empresa fica engargalada em cima de você. Aí é difícil, né, cara? Prepara uma pessoa. Eu acho que a melhor coisa mesmo você treinar uma pessoa. Porque o custo de treinar a pessoa é melhor do que você não treinar pessoas. Então, isso vai te dar um alívio maior, cara. Uma coisa que tá muito ruim, né, Maurício? Não sei se você pode fazer essa pergunta agora aqui, mas essa gestão remota, né? É um negócio que veio também para... É difícil, né? Seria um negócio que seria prático, né? Mas por ser remoto também você não sabe o quanto está sendo produtivo ou não, né? Como que você está vendo isso aí, Mário? Hoje saiu na internet, no jornal da internet. A Riachuelo desmontou o prédio deles administrativo. Prédio administrativo. Não tem mais. Agora é tudo home office. A gente vai alugar salas para quem precisar trabalhar presencial, dependendo do caso, quando for. Vendeu o prédio, cara. Ô, Marino, só falando ainda sobre esse assunto, a gente tem uma roda de conversa para falar do home office na dia 21, se não me engano. Se você puder participar, vai ser legal. Bom, Murilo, obrigada aí pela pergunta. Mauro, obrigada pelas contribuições. Tobias também por compartilhar a experiência. Bom, pessoal, em nome da The Skill, eu agradeço a presença de todo mundo. Nós vamos encerrar agora aqui a nossa sessão de hoje. E não percam as próximas sessões, que ainda vão acontecer nesse mês. A gente vai abordar ainda os temas de comunicação não violenta. E como a gente já deu um spoiler aqui, e vocês já têm acesso à nossa agenda, a gente vai falar também de home office e gestão remota. Tá? Então, não percam aí os nossos próximos encontros. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Muito bem. Parabéns.